Bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos. Meus amores, hoje eu trouxe uma pessoa especial aqui, o Carlos Henrique, que é terapeuta holístico, para contribuir um pouquinho conosco. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Luísa Lianeiva, também terapeuta holística. E nós vamos abordar aqui algumas questões relacionadas à nossa existência, e o Carlos será essa grande contribuição. Eu até preparei aqui algumas perguntinhas para fazer para o Carlos Henrique. E bora lá, vamos aproveitar esse momento lindo, né, de desenvolvimento pessoal, para que a gente realmente tenha assim, alguns questionamentos internos, que a gente possa fazer essas reflexões e algo ser acrescentado nas nossas vidas. Então, bem-vindo, Carlos Henrique. Muito obrigada por você ter aceito esse convite de estar aqui conosco hoje, podendo trazer para a gente algumas reflexões que eu tenho certeza que serão de grande contribuição. Então, muito obrigada, fique à vontade. Eu que agradeço, Luísa, pelo convite e espero que a gente possa ter algumas reflexões que sejam úteis a todos e a todas. Muito obrigada. Carlos, eu fiz aqui algumas, né, como eu estava falando para o pessoal, eu fiz aqui algumas perguntinhas e eu gostaria que você trouxesse para a gente, assim, algo que pudesse nos ajudar e a gente vai batendo um papo e vamos lá. Então, primeiramente, Carlos, eu gostaria, assim, como nós podemos tornar as nossas existências interessantes, mantendo, por exemplo, o equilíbrio emocional e psíquico. O que você tem a nos dizer sobre isso? Como você poderia nos orientar? Qual a reflexão que você traria? Luísa, quando você traz esse tipo de pergunta, a gente começa a perceber num sentido mais amplo isso, né? Porque a pergunta é profunda, né? Ela não é uma pergunta simples. Tornar a vida interessante. Porque tornar a vida interessante implica em que, nesse momento, alguma coisa pode estar incomodando você no sentido de criar em você angústias, ansiedades, desmotivações, principalmente nesse momento que nós estamos no processo pandêmico, né? Em que muita gente está tendo esse tipo de situação acontecendo internamente, né? Sim. E a vida, ela não a vida ela é um evento inteiro, né? Ela é um processo dinâmico. Então, quando a gente fala em tornar a vida interessante, nós temos que buscar essa resposta no evento inteiro da vida, né? Porque a vida, quando você começa a se aprofundar nela, você começa a perceber que não basta ver o momento presente, né? Nós temos que ver quais são as nossas escolhas do nosso passado que fizeram com que nós chegássemos até aqui nesse momento dessa forma. E essas escolhas, elas também têm a ver muito com a nossa, com aquilo que nós fomos aprendendo durante a vida, né? E isso é desde a infância, né? Desde o momento em que nossos grandes professores eram nossos pais, e aí vieram nossos amigos, nossos professores, e assim foi continuando durante toda a vida, né? Então, esse processo é um processo que implica em que nós estejamos atentos a nós mesmos, né? O que está acontecendo comigo nesse momento em que minha vida não está interessante, né? Por que eu estou vivendo algo que eu não gostaria de estar vivendo? Então, quando você começa a perceber essa realidade acontecendo dentro de você, você começa a ter que automaticamente entrar dentro do seu processo interno, que não é fácil, né? É uma coisa difícil. Por quê? Porque muitas vezes nós fugimos do confronto com nós mesmos, né? Esse confronto, ele às vezes é difícil, porque implica em que nós tenhamos que rever algumas coisas que às vezes foram traumáticas para nós nesse E processo olha, do você abordou ressignificação. uma questão fundamental, porque eu, como terapeuta, Carlos, eu tenho percebido muito pessoas chegando até mim
vivendo essas confusões, passando por essas experiências com angústia. Então, elas estão insatisfeitas. O meu público maior, né, em termos de clientela, daquelas pessoas que me acompanham nas redes sociais, nas minhas lives, é um público, na maioria, na grande maioria, vamos dizer, são mulheres. E mulheres acima de 40 anos, tá? Tem algumas que são pouco mais de 35, mas a maioria são mulheres acima de 40 anos. E eu percebo, Carlos, essa dificuldade realmente de transitar pela vida, nesse momento da vida, sem que algo venha à tona em termos de insatisfação. Porque é um movimento natural que nós, seres humanos, fazemos, e agora que eu vou falar mais especificamente, Carlos, as mulheres, nós fazemos o movimento sem perceber que é um movimento para fora, até esse momento da nossa vida. Então, a gente se ocupa de olhar para os nossos pais, a gente vai olhar para os nossos estudos, então, depois a gente vai amadurecer, começa um relacionamento, aí aquelas que casam começam a ter uma visão mais para o lar, para o marido, depois vem os filhos. Mesmo a mulher que trabalha fora, Carlos, ela vai em busca da sua realização, mas ainda não fez esse movimento de olhar para dentro. E nessa também, fase... Luísa, mas na verdade o que acontece também é o seguinte, muitas mulheres, a partir dos 40, elas começam a se questionarem, principalmente porque vocês, como mulheres, têm transformações fisiológicas no corpo que são fundamentais, né? Que começa com a menstruação, vocês têm filhos, há uma transformação fisiológica, vocês entram na menopausa. Então, e as mulheres estão num movimento agora, mais ainda no empoderamento feminino, de se auto-questionarem para ver o que é bom e o que não é bom para elas. O problema é que, dentro dessa situação em que você coloca que elas estão angustiadas, etc. e tal, que elas não têm tempo para isso, entra a ideia do dar e receber amor em igualdade. Em igualdade. E é gozado porque nós todos, né, parece que nós aprendemos apenas a dar e nunca aprendemos a receber. Então, durante a vida você vai dando, e quando alguém vai te dar alguma coisa, parece que não é justo para você. Porque, como assim eu vou receber amor, né, se eu estou acostumada a dar amor? E principalmente depois dos 40, você começa a entrar realmente num processo de tentar entender como é que eu quero que a minha vida seja, né? E aí entra todo esse processo dos filhos, do relacionamento, do trabalho. Como é que eu questiono isso internamente em mim sem me prejudicar? Porque principalmente em termos de relacionamento, né? Porque às vezes as pessoas têm relações tóxicas, né? E elas não conseguem sair dessas relações tóxicas porque existe uma série de situações ao redor que implicam numa subserviência, numa submissão, numa codependência da situação. Então, tudo isso tem que ser levado de uma maneira em que a pessoa comece a refletir dentro dela mesma as causas que fazem com que ela entre nesse processo. E essas causas elas não podem ser simplesmente abandonadas dentro da gente. Por quê? Porque elas são importantes para que você possa construir um novo processo a partir daí, né? E a nossa sociedade, ela tem nossa sociedade, toda a sociedade, tem um papel de pressionar a gente para que a gente tenha atitudes que sejam semelhantes a todos.
você não parece que dentro da nossa sociedade a gente não consegue individualizar o meu comportamento. Por quê? Porque se eu individualizo, eu fico diferente do outro. E parece que a sociedade hoje em dia quer que você seja igual a todo mundo. Eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que ser dessa maneira, eu tenho que ser super autorrealizado na minha profissão, eu não posso apenas ser mãe, eu não posso apenas trabalhar, eu tenho que fazer tudo de uma maneira global, né? E isso confunde muito na hora do pesquisar internamente o que isso está implicando, e aí as pessoas acabam fugindo dessa reflexão que é tão importante, que é o autoconhecimento, o autoamor, a autoconquista, a necessidade de olhar para dentro de si mesmo, porque, queira ou não queira, a sociedade pressiona a gente e automaticamente nós pressionamos a sociedade. Não existe uma pressão que seja maior ou menor. Por quê? Porque a hora que a sociedade pressiona, você também pressiona. Por isso que normalmente, às vezes, você começa a perceber as pessoas ficando paralisadas, né? Por quê? Porque, às vezes, a pressão vem e você vai com uma outra pressão para cima da sociedade para tentar neutralizar aquela dor que Até como está forma sendo de colocada. defesa, né? É inconsciente, mas é Exatamente. uma forma de defesa. Porque eu percebo muito, Carlos, é que nós somos treinados a dar, mas nós não fomos ensinados a receber, principalmente as mulheres, né? Isso é uma questão muito forte que nos conduz na vida, e quanto mais dispersas e distraídas nós estivermos do nosso papel no mundo, mais nós vamos sentir essa insatisfação, nós vamos sentir essa angústia, ou seja, tudo aquilo que nos tira do equilíbrio, desse centro, que é onde nós conseguimos uma E é, melhor performance. e é interessante que você está falando, porque, na verdade, parece que a mulher ela é obrigada a fazer tudo, né? Exatamente, E ainda que o tem homem... multipotencial e não pode reclamar, e ela só tem que oferecer. Exatamente. E a gente vai acreditando nisso. A gente vai comprando esse ponto de vista sem parar para fazer análise. E quando a gente chega nessa idade, né, de 40, mais de 40, é um momento onde que, pera lá, onde que eu me encaixo em tudo isso? Qual que é o meu espaço? É um momento que a gente começa a refletir, reivindicar o próprio espaço. E isso gera um conflito interior, porque nós aprendemos de uma forma e agora nós vamos ter que ressignificar todo esse aprendizado, todo esse movimento que nós fizemos até então. E é gozado porque essa resignificação, ela tem um preço, né? Você tem um preço que você paga, por quê? Porque você tem que ir contra aquilo que você aprendeu. Exato. E aí as pessoas ao seu redor cobram de você isso. E você automaticamente fica naquela história. Mudo ou não mudo? Né? É a tal da Como é que eu pressão, vou fazer? você fala, Exatamente. né? Que é a tal da pressão. Tanto é que é o Porque seguinte, as novas gerações hoje em dia, elas estão gerando já um outro tipo de conduta, né? Os homens estão começando a ter um outro tipo de conduta nessas novas gerações. Porque as antigas, ainda o homem era considerado macho que determinava, que colocava as coisas como deveriam ser, e a mulher seguia, etc, etc. Só que nesse processo todo, nós não podemos esquecer que nós estamos em evolução. E tanto o homem quanto a mulher, eles têm esse processo em evolução iguais. olha, e você falou uma coisa importantíssima, porque a mudança da mulher, nesse papel que ela desempenha, que ela se desenvolve e tudo mais, essa mudança, ela gera um profundo desconforto em todos que estão à sua volta, que estavam habituados a uma conduta padrão e que agora vêm com mudanças. Então, é aquilo que você falou, eu sou pressionada e eu pressiono também. E é onde ocorrem essas mudanças, porque o homem ele vai ter que se adequar nesse papel no mundo, com o papel da mulher,
que está sendo o quê? Modificado, ela está mais atenta a si mesma, ela está se colocando, se posicionando. E isso não acontecia até então. E eu percebo também, Carlos, que isso está muito ligado também ao comportamento familiar. Por quê? Porque mulheres, comumente, não são só esposas, mas são mães também. E como mãe, ela também vai se desenvolver e vai mudar um pouquinho aquele comportamento, e às vezes acaba mudando até radicalmente o comportamento dela perante os filhos, porque nesse momento ela já é mais senhora de si, dona de si mesma. Então ela E começa basta perceber que quando a mulher, por exemplo, ela decide, por exemplo, eu vou fazer uma terapia, seja ela qual for, né? E ela começa a ter um entendimento sobre ela mesma. E ela começa a fazer as modificações que são necessárias para que ela possa ter um bem-estar interno. Você começa a perceber a crise que surge no marido em função da mudança dela. Por quê? Porque ele vai ter que se adequar a essas novas mudanças. E, às vezes, tem mulheres que não conseguem manter esse ponto de sustentação de falar, não, eu vou fazer essa mudança. Por quê? Porque ao invés do marido se adequar às mudanças dela e começar também a fazer a modificação e a evolução dele, elas têm medo de perder aquilo que elas criaram. Mas o que elas criaram se está causando tanto incômodo dentro dela? Elas só criaram insatisfação, angústia, ansiedade. Então, é um processo dinâmico que a gente precisa começar a perceber que nós temos que realmente dar valor a esse processo no sentido de que não dá mais para que nós nos afastemos de nós mesmos. A mulher não pode mais olhar e simplesmente falar: eu não vou fazer essa mudança porque meu marido não quer, né? É importantíssimo que ela mantenha isso, por quê? Porque ela, dentro os relacionamentos não é a arte de aparar arestas. Sim. E quando você começa a se relacionar, é maravilhoso, você se apaixona, etc. e tal. Mas depois as coisas começam a entrar numa monotonia, num tédio, né? Você começa a transformar essa paixão num sentido de amor. E aí, a partir do momento que você faz isso, você começa a ver os traços negativos do outro. Porque E aí, entramos na rotina, né? Do e aí você relacionamento. começa a tentar construir um relacionamento em que os dois comecem a ter mudanças que sejam significativas para que aquele relacionamento seja duradouro. E cresça, né? Porque é onde a gente se desenvolve. Como você falou, vai aparando as arestas, nós vamos nos acomodando, porque nós vamos aprendendo a fazer concessões, mas também nos posicionarmos para que o parceiro também faça as suas concessões. E assim nós vamos entrando num equilíbrio com uma nova formatação. E quando a gente mas também tem uma coisa que eu tenho que pontuar aqui, que também não é fácil fazer essas mudanças, não só para o homem, como para a mulher. Não é fácil, porque existem uma série de situações ao redor, né? Filhos, dinheiro, casa, etc. e tal, que implicam numa adequação lenta, né? Porque nenhum processo ele é rápido, tudo é lento, né? é tudo E faz gradativo. tudo gradativo. E você tem que realmente entender por que você está fazendo essa mudança. E o que ela está causando para tornar a sua vida mais interessante nesse processo? Exato. Porque é muito difícil. Às vezes você passa anos lutando para fazer, por exemplo, uma separação do seu marido, e às vezes você não consegue. Porque você está bloqueada por alguma circunstância ali que não permite que você tenha a sua independência. Porque é difícil realmente, né? E principalmente quando você faz terapia, por exemplo, para você entrar dentro do seu contexto, é tão difícil isso, por isso que terapia às vezes demora anos para que você possa ter um insight, um despertar, né? Mas
a gente precisa colocar o pé no chão e começar a fazer um novo caminho. Porque eu Mesmo que ele demore uma vida inteira. Porque o primeiro Mas você tem que movimento lutar. é olhar para si mesmo e se perceber, né? Quem eu sou, quais são os meus desejos e ter E aí, clareza. é que nem você falou, quem eu sou, É, né? quem eu Já sou. viu o tamanho da resposta, que é quem eu sou? É muito É muito complexo, grande. muito E é complexo, complexo. Por muito quê? Porque complexo. você começa a ter que prestar atenção em todo o evento inteiro da sua existência. Porque quem eu sou vem lá desde quando eu nasci. Exatamente. E aí entra o quê? Nesse processo existencial, muitas das vezes nós repetimos os padrões dos nossos pais. Porque quem foi que nos ensinou? Foram eles. Exato. E ao mesmo tempo, você também tem a sua responsabilidade de olhar para tudo isso e falar: não, eu quero fazer um pouco diferente o que meus pais viveram. Isso também é um processo difícil, não é fácil. Não é fácil, porque é um processo até inconsciente. Às vezes a gente está Porque ali, nem quer fazer daquela maneira, né? Porque já entendeu que as coisas estão modificadas, que os nossos pais fizeram aquilo que podiam naquela época e que a gente pode. Só que inconscientemente nós estamos apegados ainda a um comportamento que, quando a gente vai perceber, a gente está repetindo um padrão. Então, é algo assim bastante profundo que deve ser trabalhado terapeuticamente para que a gente possa realmente criar uma nova percepção, primeiro de si mesmo, se colocar, né, onde é que eu estou nesse que papel que eu estou desenvolvendo nesse processo todo desse meu autoconhecimento e buscar qual caminho que me levará adiante com esse equilíbrio que eu estou buscando, com com a perfeição aquilo do meu posicionamento. e com aquilo que eu consigo. Eu, Eu tenho um limite. é importantíssimo a gente lembrar. Eu tenho um limite. Eu não sou uma pessoa que consigo ultrapassar, às vezes, limites. E não tem o Então, dever de ser uma pessoa completa, ilimitada, pronta. Então, porque se a gente entrar nessa autocobrança, ao invés de nós estarmos entrando na busca do equilíbrio, nós vamos nos desesperar. Então, é onde você falou, não tem que olhar para o padrão de comportamento da sociedade, aquilo que ela exige, não tem que fazer comparação com o outro, mas eu tenho que mergulhar dentro das minhas possibilidades, aquilo que eu sou capaz de fazer por mim mesma, de trilhar a minha jornada e vou dando os passos de acordo com o meu compasso. Então você é a mesma abordou. coisa é a mesma coisa que você falar, é a mesma coisa que você falar, por exemplo, eu chego para você e falo assim: "Nossa, Luísa, você é muito teimosa". Você sabe que você é teimosa. Só que daí, e as pessoas ao seu redor falam assim: "Não, ela realmente é teimosa". E aí, como é que você vai mudar essa teimosia? Lógico, tem muita gente que fala assim: "Eu sou teimoso e ponto", né? Aí já é uma atitude um pouco mais rígida que fala: "Eu não vou mudar". Mas Sim. a partir do momento que você descobre que você é teimosa por si só, pelo menos você acaba tendo a consciência disso, você começa a prestar atenção no que você pode fazer para suavizar essa teimosia. Não significa que você vai deixar de ser teimosa. Significa que você vai tentar suavizar essa teimosia para que o processo teu ao redor fique mais suave, fique mais leve. Então, é muito mais apropriado nós falarmos em tentativas e falarmos nos nossos limites e naquilo que eu consigo, do que eu falar assim: "Ah, eu vou para o terapeuta, ele vai corrigir a minha teimosia". E não é assim que acontece. Mesmo porque o terapeuta ele é um facilitador, ele é um apoiador e não um curador, né? E E não isso salvador. E não salvador. não é salvador, porque o terapeuta que se coloca como salvador, ele está ali ainda tateando um terreno de necessidade de buscar autoconhecimento e se transformar, né? Porque ninguém cura, Perigoso, ninguém porque salva. você, quando você acha que você salva, você se torna um pequeno Deus, né? E Uhum. você não é. E não Você é é um ser assim. humano como outro qualquer. Você só está ali para colaborar com a pessoa
e orientá-la e dar movimentos dinâmicos dentro da terapia para que ela possa ter um despertar, ter um insight, né? Mas a E tarefa... ter um despertar e ter um insight não é simples. Não. Às vezes você demora anos para ter um insight, né? Então, às vezes é gozado porque às vezes é que nem eu me lembro sempre de uma amiga minha que ela fazia terapia e como eu conhecia muito bem ela, eu via a dominação da mãe dela sobre ela, né? Só que para ela não era uma dominação. E aí ela levou anos, e isso anos eu falo, mais ou menos entre 15 e 20 anos, para determinar dentro dela, porque ela teve um insight numa das sessões que ela teve com a terapeuta dela, de falar para ela própria que a mãe tinha uma dominação sobre ela. E ela chegou uma vez para mim, ela falou assim, descobri uma coisa importantíssima. A minha mãe me domina. E aí eu dei risada, porque internamente eu já sabia isso, mas ela demorou 20 anos, 15 anos para entender esse processo. Mas é o limite dela, é o tempo dela. Quem sou eu para acelerar um tempo em que ela não vai entender? E a Porque se a pessoa gente não está fizer pronta. mudanças sem sustentação, elas voltam. Não adianta Então, impor nada. a nossa necessidade dentro de um processo de tornar a vida interessante é a investigação. É a investigação da causa, é a investigação das nossas escolhas, é a investigação da nossa responsabilidade. Nós, às vezes, somos muito infantis, porque nós não queremos nos responsabilizar pelas escolhas que nós temos. É. E você tocou num ponto muito profundo e importante, é a autorresponsabilização. Porque, às vezes, a gente está se negando a crescer, a se desenvolver, porque não quer se responsabilizar. Ainda continua colocando e depositando a responsabilidade no outro. E, às vezes, muitas vezes, até no terapeuta, né? Sai do papel aqui de responsabilização. Ah, meu pai e minha mãe são responsáveis por isso, meu marido, os meus filhos, aí depois joga lá para o terapeuta. Então, é o terapeuta que vai resolver, ele que vai solucionar aquilo que eu não estou querendo olhar para dentro. Então, isso é muito importante que a gente faça essa reflexão, porque quando nós buscamos esse apoio, essa facilitação, através de uma terapia, é para que a gente realmente olhe para dentro e procure, né, dentro de nós, qual o caminho, o que é que está acontecendo dentro de mim, que eu ainda não percebi, que se eu percebesse, eu poderia mudar o rumo da minha história. E, ao mesmo tempo que pode levar 15 anos, eu tenho clientes meus que vieram aqui que rapidamente conseguiram ter insights. Mas a gente precisa lembrar que cada um realmente tem o seu tempo, porque nós somos que nem uma camada de cebola. Nós vamos tirando camadas. E, às vezes, as raízes emocionais, as raízes são mais profundas. Então, vai levando muito tempo, você vai descortinando algumas coisas mais superficiais e vai indo, vai indo. E quando você vê aquilo que estava mais profundo, ela levou muito mais tempo. Mas você vai... E uma das coisas que a gente também tem que pontuar é que, às vezes, nós, como pessoas, quando começamos a fazer terapia, a tendência nossa é sempre culpar, por exemplo, alguém do nosso relacionamento, os nossos filhos, os nossos pais, mas a gente se esquece da nossa responsabilidade. Existe uma frase que eu sempre falo, que é: se a quem faça, a quem deixe. Exatamente. Então, é fundamental você começar a prestar atenção sobre como eu tenho que me colocar diante da vida para não criar um movimento inadequado com os outros e comigo mesmo. Exatamente. Então, se tiver que ter uma resposta, como eu posso tornar a minha vida interessante, a resposta está exatamente nisso. É olhar para mim mesmo, investigar internamente o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu consigo, o que eu não consigo, principalmente quando você fala sobre uma vida interessante, nós não podemos esquecer que nós somos feitos de forças opostas.
bem e mal, certo e errado, estão dentro de nós. Tudo. Está tudo dentro de nós. O problema é que nós não aceitamos. Às vezes a gente tem aquela coisa da mulher bondosinha, né? Da mulher bondosa, que aceita tudo e que as pessoas falam, e ela assim, está tudo certo, etc. e tal. Só que ela não está sendo responsável pela imposição do que ela quer para ela própria. E isso está dentro das forças opostas dela. Não existe ninguém que não tenha bem e mal. Não existe um dia da sua vida em que você não vai passar sentindo o bem e o mal, o certo, o errado, o alegre e o triste. Está tudo dentro da gente. O problema é que, como tudo isso, às vezes, vem de forma inconsciente, a pessoa não está atenta. Por isso que a terapia ela tem esse papel. Gerar essa atenção ao que está acontecendo. É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, Luísa, você está respirando? Você está prestando atenção na sua respiração? Não. Agora, se eu falar para você, Luísa, a sua perna direita está fazendo um peso sobre o chão. Automaticamente, você está voltando a sua atenção para a sua perna. E você está sentindo o peso que ela está fazendo sobre o chão. É aí que entra o papel terapêutico. É fazer você perceber isso. Por quê? Porque nós andamos pela vida sem percebermos o que estamos fazendo. Nós vamos no automático. E, na verdade, é o que a sociedade quer. Viva no automático e não preste atenção em você. Essa nova onda, né, algorítmica e essa questão da tecnologia nova, etc. e tal, é mais ou menos por aí. Né? Você fala uma coisa, seu celular está ouvindo. E daqui a pouco no seu e-mail vem, olha, o que você falou, está acontecendo isso, 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 faça isso. Aí você fica impressionado, você fala assim, como assim? Né? Que até o celular está descobrindo o que eu estou sentindo. Né? A Alexa, agora que surgiu, né? Alexa, como é que está o tempo? Então você começa a perceber que é o seguinte, a sociedade está criando movimentos para que você não olhe para você. Ao mesmo tempo, se você souber usar o que a sociedade está criando para colaborar com você, você vai ter um propósito maior, porque você vai estar atento a você, junto com todas as transformações que estão acontecendo na sociedade. E isso que é importante. Não dá para a gente também, quando a gente olha porque a gente tem mais do que 40, falar o seguinte, o que está acontecendo agora não é para mim. É para você. É para você. Porque você está dentro do mundo, você ainda está vivo. Então, se você tem que evoluir, se você tem que aprender, você tem que fazer essa imersão nesse processo. O problema é que, às vezes, a gente se cansa, né? A vida, ela é um processo complexo, mas ela é um movimento dinâmico que, às vezes, cansa. Então, E você tocou num assunto que eu gostaria até que você aprofundasse, porque esse cansaço mesmo, ele é muito comum. Então, que a pessoa não se sinta um peixe fora d'água, uma pessoa diferente, porque com ela não dá certo, porque isso é o que nos faz rever e, às vezes, até recuar do nosso movimento, que isso é válido. Porque, às vezes, as pessoas acreditam que porque ela entrou no movimento de desenvolvimento, porque ela está fazendo terapia, porque ela entrou no projeto pessoal, então ela está indo, de repente, ela se vê ali, né, numa encruzilhada, ela começa a sentir conflitos que antes não tinha, ela começa a perceber situações que antes não eram algo assim perceptível, e aí ela fala, mas como assim? Então ela fica perdida, porque ela não entende às vezes e não se permite recuar, parar, rever a meta para continuar. E eu falo isso, Carlos, por um movimento meu pessoal. Quantas vezes a vida me convida a fazer uma pausa e às vezes até recuar mesmo, rever todo aquele movimento que eu já fiz e às vezes eu tenho sim que mudar de rota,
Por quê? Porque foi um movimento que a vida está me mostrando, e nesse afã de querer ir adiante, adiante, eu às vezes acabo corrompendo as minhas engrenagens, volta aquela sensação de insatisfação, volta aquela sensação, então, peraí, tudo que eu fiz está perdido. Gente, isso é super comum, é normal, isso faz parte do nosso desenvolvimento. E isso é natural, Luísa, porque na Natural. verdade é uma questão de você fazer esse recuo daquilo que você tentou fazer, o projeto novo que não deu certo, etc. e tal. O problema é que na nossa infantilidade a gente não aceita um não, né? A gente, quando se propõe a fazer um novo projeto e esse projeto não dá certo, não vou fazer mais nada porque não deu certo, né? Por quê? Porque na verdade assim, nós ainda estamos naquela ideia de que eu sou especial. Como assim não deu certo esse projeto? Nossa, imagina. Eu fiz um projeto maravilhoso e não deu certo, meu chefe não aceitou esse projeto, etc, etc. Isso não significa que você estava errada, mas significa que você deu um passo, que você foi lá e fez uma experiência. E essa experiência pode não dar certo. E aí você recua para você tomar um outro caminho. Eu tomo outro caminho. Também não deu certo. Ok, você tem milhões de possibilidades. O problema é que nós queremos tudo de imediato. Nós queremos que as coisas sejam imediatas. Nós não queremos que as coisas demorem. Principalmente no mundo de hoje, né? Que assim, você coloca o dedo Tudo muito instantâneo. no celular, aparece tudo. Eu quero saber o que significa isso. Coloca no Google, acabou, tá? A resposta está lá, né? Então, nossos cérebros vão sendo condicionados a serem instantâneos. E não é verdade. Tanto é que se fala, né, muito que o cérebro não acompanha todas as transformações que estão acontecendo. Por isso que nós temos que ter um foco e seguir esse foco. A partir do momento que a gente faz a solução disso, nós vamos para outro movimento. Só que é o seguinte, isso também tem a ver com as mulheres, viu? Porque as mulheres o tempo todo elas fazem tudo ao mesmo tempo. E às vezes por isso que elas ficam cansadas, por isso que elas ficam ansiosas, por isso que elas ficam angustiadas. Elas estão cuidando do filho, elas estão trabalhando, elas estão limpando a casa, elas estão fazendo comida, né? E não tem ajuda nenhuma do marido, né? E quando você começa a fazer essa mudança, a mulher começa a ter uma suavização. Quando o marido começa a participar desse processo existencial, a mulher começa a ter uma satisfação pessoal. Por quê? Porque ela quer a vida dela de volta, né? Então, a gente tem que ter essa ideia muito bem fincada nos nossos movimentos, porque senão não dá certo. É porque e outra coisa, nenhuma transformação vem pelo racional, vem pelo coração. Eu, particularmente, acredito pessoalmente que, através de movimentos corporais, você toca as sensações do seu coração e aí sim você tem o seu insight racional, né? Pelo consciente. E aí as coisas começam a ter uma outra... É que nem aquele exercício que eu falei para você da perna pesando sobre o chão. Você está tendo uma experiência. Provavelmente, talvez você não esqueça nunca mais de que você sentiu o peso da perna no chão, né? E outra, nós temos que entender também que, como seres humanos, nós temos uma memória. E quando nós começamos, às vezes, essas angústias ou essas ansiedades, elas não são de agora, elas são lá de trás. Exatamente. Né? E às vezes elas vêm até nós de forma inconsciente e a gente acha que é agora que está acontecendo, mas é alguma coisa que aconteceu no passado que não foi resolvida e que apareceu na forma de uma situação que eu acabei de ver na rua. Que é o efeito, né? A gente fala, é o efeito, mas não é a causa. Por isso, exatamente, essa necessidade dessa investigação, de olhar. E muito importante que a pessoa saiba também, né, Carlos? Que às vezes você não vai se recordar exatamente do que aconteceu. Mas você não vai ter nenhuma precisão do que aconteceu. Isso. A única coisa que você vai ter é a sensação
que você teve naquele momento traumático da tua vida lá atrás. E que voltam, e aí essa sensação também não é tão precisa, mas ela é esclarecedora para você. E a partir daí que você vai acessar o movimento passado para poder definir o que realmente aconteceu e como é que eu vou fazer para que isso se suavize dentro de mim. Hoje em dia, assim, existem inúmeras terapias, né, que podem e que colaboram com esse movimento, a neurolinguística, né, todo esse processo gestáltico, a questão da anatomia emocional, etc. e tal. Tudo isso é um conjunto de coisas que vão fazendo com que você vá se aprimorando e vá ajudando você. Mas uma coisa é certa, nada é milagroso se você não tiver a sua participação. Nada vai acontecer se você não fizer a sua parte. Nada vai se resolver se você não puser o pé no caminho. A única forma de você poder entender isso é colocando o pé no caminho e fazendo o caminho acontecer. Se ele vai dar certo ou não, é a experiência que vai te dizer. Exato. Então, é mais ou menos é fazer uma escolha tornar... mesmo, né? Ter uma decisão. Exatamente. E que De é muito fazer... difícil, e é muito difícil, né? Você pega assim, como é que eu vou ter uma... É que nem você falar agora na pandemia, que as pessoas perderam emprego, agora eu vou começar a tomar uma decisão X ou Y, num momento tão complicado como esse, né? Em todo mundo está para dentro, todo mundo está se olhando, todo mundo está tentando ver como é que funciona esse processo novo que está rolando aí fora. Não é fácil, né? É uma experiência nova, né? É aquela experiência que você E como é foi que eu vou tomar formado. uma decisão diferente, tendo medo de que esse processo que está acontecendo agora me leve à desgraça, né? Me leve a perder meu emprego e me leve a fazer... É complicado, né? Então, assim, mas, assim, a resposta para a sua pergunta é justamente essa. É o olhar para dentro de si mesmo. É fazer com que você comece a perceber o que está incomodando e por que está incomodando. E da onde está vendo isso? Então, é isso que a gente tem que fazer com que a vida se torne interessante. Porque o próprio processo de investigação psíquica, ele já é interessante. Porque a hora que você começa a descobrir coisas dentro de você, você começa a ter sensações de alegria interna. Sim, Né? é uma satisfação pessoal. Carlos, Exatamente. olha, você vai ser convidado mais vezes. O papo aqui está interessantíssimo, tem muita coisa ainda para ser explorada, para que você possa contribuir nesse super bate-papo gostoso, nessas questões aqui que eu venho trazendo. Então, primeiramente, eu gostaria assim, de agradecer essas pessoas que estão aqui nos assistindo e agradecer imensamente a você por essa grande contribuição com esse seu conhecimento, com esse seu movimento da alma que você é capaz de fazer. Então, gratidão imensa, Carlos. E eu espero poder contar com você mais vezes aqui para a gente poder, né, desenvolver junto esse bate-papo e essa contribuição. Eu que agradeço você, Luísa. Acho que quanto mais a gente puder contribuir para que as pessoas possam se manterem equilibradas, se manterem suaves, né, dentro do processo da vida, melhor vai ser. É claro que todo esse processo ele é dinâmico e envolve milhões de perguntas, milhões de respostas, milhões de situações. Cada um tem uma forma de pensar, né? Nós não podemos esquecer da diversidade do pensamento. Muitas pessoas podem concordar conosco, muitas podem não concordar. E é óbvio que todas as Tá respostas que tudo bem. que a gente foi colocando, né, existem também outras respostas dentro dessas respostas, que nesse momento é difícil porque é apenas um bate-papo, né? E tudo isso precisa ser mais trabalhado, né? Mas, de qualquer maneira,
quando você achar e quiser, eu estou disponível para uma nova conversa. Maravilha. E agradeço também a todos que assistiram aqui e obrigado por essa oportunidade. Nossa, gratidão. Meus amores, beijo para todos vocês. Nós voltaremos em breve e vocês já estão todos convidados para participarem desse mega bate-papo com o Carlos Henrique e comigo aqui, pelo meu canal, pelas redes sociais, por onde vocês estiverem nos assistindo. Super, super, super beijo. Tchau.